continuando numa série de assuntos que estamos abordando dentro da filosofia, a pedido de alguns alunos, iremos trabalhar sobre a irredutibilidade dos aspectos modais, tá? Mas antes de entrar neste profundo assunto, eu quero te falar que nós estamos desenvolvendo um curso de hermenêutica filosófica, um curso extraordinário para nós nos inserirmos dentro do conteúdo amplo da hermenêutica filosófica e estudarmos os teóricos que assim a propuseram. O número para você fazer o seu contato e entrar em contato conosco para começar este curso conosco está aí na tela, o número do nosso WhatsApp. Você vai fazer o contato e irá então ter a oportunidade de iniciar esse curso com material específico, com conteúdo amplo, além de também a aula ser por videoconferência, e você ter a oportunidade então de estar fazendo essa interação aluno-professor, professor-aluno. Muito bem, vamos ao tema então de hoje, que é a irredutibilidade, tá, dos aspectos modais. Todo o sistema filosófico, ele, claro, vai desenvolver a sua própria terminologia, tá? A sua própria linguagem, a qual vai ajudar com isso a distinguir as suas categorias daquelas de outro sistema, certo? A filosofia, por exemplo, da ideia cosmônica não é exceção, certo? Por quê? Porque a filosofia da ideia cosmônica, ela também vai ter os seus termos específicos que já foram até em outras aulas nossas expostas, tá? É uma questão muito importante também de nós falarmos que as modalidades, os aspectos ou até os lados do ser no seu âmbito criatural são denominados de aspectos de sentido, tá? Ou seja, são as facetas do ser dependente e dinâmico que apontam para ele e para além de si mesmos, tá? Não sendo de forma alguma autossuficientes. Então esse termo, aspectos de sentido, deu origem a toda uma sorte de termos correlatos, tá? Tais como limites de sentido para os limites entre os aspectos modais, totalidade de sentido e diversidade de sentido e estrutura de sentido para a estrutura também do ser criatural, o núcleo a ser significado ou o núcleo de significado, tá? Ou denominado kernel, tá? Para o que se caracteriza ou vai ter qualificar um aspecto de sentido. Então esses termos são comumente utilizados e também trabalhados e se tornam cada vez mais claros à medida que nós vamos estudando e entrando dentro do conteúdo da filosofia cosmogônica e dos aspectos modais, tá? Quando nós iniciamos uma abordagem ou iniciamos a trabalhar o assunto, é necessário aquele anamnese, aquele reconhecer, aquela análise mais específico que os aspectos de sentido da realidade vão ser mutuamente irredutíveis. Então vamos considerar que tenha sido até corretamente distinguido um dos outros na ordem de tal lei cósmica, tá? Por exemplo, não importa quão próximo o aspecto espacial venha aparecer conectado com o aspecto aritmético ou até o aspecto numérico, porque ele não pode ser realmente entendido ou explicado em termos de aspectos aritméticos. Então, se o aspecto de sentido espacial ou qualquer outro pudesse ser reduzido a outro aspecto, teríamos de concluir que este é uma variação daquele, tendo de ser eliminado
da lista, inclusive de modalidades irredutíveis, tá? Por esta razão, alguns têm pensado que o aspecto da fé deveria ser visto como uma variação da dimensão sensitiva. Donyard, tá? Ele vai reagir a tal sugestão e vai falar o seguinte sobre esse assunto. Vai dizer que o exemplo mais dissuasivo de tal explicação é a tentativa proposta por Sigmund Freud ao explicar a função da fé, e a qual vai identificar que a religião, de uma forma psicanalítica, vai ser uma neurose humana compulsiva universal, tá? Porque ele é ateu. Então essa supostamente teria sido originado dentro da proposta de complexo de Édipo infantil da relação com o pai, certo? Que no caso é uma das postulagens do Sigmund Freud na sua psicanálise, né? O complexo de Édipo. Então é tido que o homem primitivo teria atribuído o caráter, tá? Que seria um caráter, vamos dizer assim, falsário, né? De um pai às forças da natureza, deificando-as assim como uma criança que leva seu pai a Deus, ou o pai simultaneamente admirado e temido, e é uma imagem primitiva de toda forma de deidade, tá? Agora, esse complexo de pai é proposto dentro dessa visão psicanalítica do Sigmund Freud, por um lado, é um desamparo à necessidade de proteção, e por um outro lado, se considerarmos como possuindo uma conexão estreita na origem de qualquer que seja a religião e todas as suas doutrinas dogmáticas, assim será carregado um selo de uma certa ficção, tá? Então o comentário incisivo do Donyard é que essa teoria proposta pelo, no caso, Sigmund Freud, ela pressupôs de antemão um sentido transcendental e irredutível da fé. Aparentemente não ficou claro se a proposta de Freud nesta afirmação não está sendo completamente clara, mas nós podemos ver que na superfície ela parece que o conceito da irredutibilidade do aspecto de âmbito biótico ele está enfrentando, certo, atualmente nesse sentido um teste crítico pelos cientistas, porque os cientistas se encontram enganjados numa busca incansável pela solução do mistério da vida, baseados até na firme convicção de que os organismos vivos eles se desenvolveram a partir da matéria inanimada por processos físico-químicos. Então pesquisadores desenvolvem hipóteses para fazer a biogênese, a gênese de vida orgânica de matéria inanimada, tá? Algo até que seja plausível. Eles então realizam nesse aspecto experimentos direcionados à criação de organismos vivos simples a partir de matérias físico-químicas também. Então a grande maioria dos cientistas eles vão depender da opinião em voga de que ao menos em princípio isso vai ser possível. Eu lidei com esse tópico de uma forma mais intensa em outros conteúdos aqui no canal. E até podemos dizer que a irredutibilidade modal de um aspecto biótico, ela propõe que os cientistas até conseguissem ser bem-sucedidos na criação de um organismo vivo a partir da matéria inanimada, tá? Então, neste caso, nós podemos responder que nós temos de render aos fatos, uma vez que essas teorias filosóficas elas não parecem estar de acordo com as próprias propostas deles, tá?
surgindo até uma controvérsia e um paradoxo. Então, quanto isso, o Don Yurde, continuando com a sua postulagem, com a sua defesa, com a sua argumentação, ele vai falar que a opinião de tal esforço não pode ter sucesso. E com razão. Por quê? Porque se considere sobre esta ótica a questão relevante sobre o fato dos vírus estarem ou não vivos. Então, ao formular esta questão, um pesquisador, de uma forma até consciente ou não, vai partir de uma suposição que vai existir uma diferença essencial entre a matéria inanimada e os organismos vivos. E se houvesse uma transição gradual com seu trabalho no aspecto laboratorial, ele tentaria provar e poderia perfeitamente até dizer que os vírus vivem um pouco. Nós ainda não chegamos nesse nível, nesse estado, tá? E outra questão também que o Dan Yorde vai trabalhar é dizendo que quando um leigo conversa com um pesquisador científico, ele vai afirmar que isto ou aquilo, ou certo ou errado, ou um objeto ou uma proposta nunca pode ser realizada ou explicada, porque ele usualmente vai ouvir uma resposta de que ainda não foi alcançado ou ainda não foi explicado. Então ele assimila essa resposta e isso vai lhe sensibilizar. E o ainda não se poderá se posicionar contra nunca um outro, porque ambos podem até estar certos dependendo da questão que vai ser levantada e determinada dentro de um tempo. Por exemplo, o Leroy já discutia a possibilidade de colocar um objeto com um satélite em órbita ao redor da Terra. E ele vai explicar até com certo sucesso a dependência simples de uma velocidade que o objeto pudesse vir a alcançar por seus cálculos, e ele teria sim que alcançar uma velocidade 20 vezes maior até que as velocidades dos projéteis disparados pelos mecanismos modernos de seu tempo. Então, naquele tempo, era plenamente razoável dizer-se que o lançamento de um satélite em órbita ao redor da Terra ainda não poderia ser feito, tá? Mas seria tolice dizer que então que isso nunca poderia vir a ser feito, pois quando alguém lança uma pedra com uma grande força, já está trabalhando um princípio correto. E se lança uma flecha a partir de um arco, dá um passo à frente, mas se dispara também um canhão, dá um salto à frente. Então, a cada nova invenção, a velocidade projétil aumenta até que a velocidade necessária seja alcançada. A partir daí, a questão vai se tornar simplesmente uma matéria de realização do projeto, em que os cientistas finalmente fizeram isso tornar-se uma realidade. De uma forma similar, por exemplo, os cientistas uma vez disseram ainda que quando vamos ser perguntados, questionados, nós podemos aterrissar um homem na Lua. Então eles estavam seguros até ao dizer ainda não, porque as dificuldades já estavam parcialmente resolvidas e as restantes pareciam ainda em princípio solucionáveis. E foram de fato resolvidas, como foi provado com a aterrissagem dos astronautas americanos Armstrong, Aldrin, Collins em 20 de julho de 69. Então existem questões que, no entanto, devem ser respondidas como nunca foram. Por exemplo, podemos perguntar a pressão do ar, pode ser medida com um termômetro? Podemos. Obviamente, hoje teríamos de dizer que não, mas e no futuro? No futuro poderemos, no futuro conseguiremos. Então, entretanto, essa é uma linha de questionamento simplesmente que não vai funcionar por termômetros que nunca medirão a pressão do ar, pois a pressão do ar não pode ser reduzida à temperatura. Tá? Considere uma questão mais provável, até colocada, a um anatomista cerebral, que pode o pensamento ser explicado pelo funcionamento do cérebro? Então o pesquisador vai responder que ainda não,
Por quê? Porque a filosofia da ideia cosmogônica diria não. A resposta do anatomista seria mais crível se a pesquisa cerebral moderna já tivesse feito algum progresso na explicação do fenômeno do pensamento. Então, no entanto, apesar de uma grande propulsão de avanço neste campo de pesquisa, os cientistas não tiveram progresso ainda em desvendar esse fenômeno misterioso. Então eles estabeleceram uma atividade cerebral normal, que é uma condição necessária para o funcionamento apropriado do pensamento, mas em princípio esse pensamento também, que é logicamente qualificado, não pode ser reduzido a um processo qualificado físico-quimicamente aos quais se vão desenvolver no cérebro. Então, tampouco sobre o fenômeno sensitivo, qualificado de ser reduzido aos processos qualificados físico e quimicamente do olho, do nervo óptico e do cérebro, mesmo até se um cientista tiver sucesso em compreender plenamente as estruturas complexas desses órgãos, esse fenômeno espantoso que enxergará e permanecerá tão incompatível quanto o outro, sempre será a partir da perspectiva física e da própria química. Então, uma entidade consistindo de nada mais do que partículas materiais em movimento, como átomos ou até quem quer que seja, pode produzir apenas outro agrupamento de partículas móveis. Mas de tal agrupamento de partículas, nada vai poder surgir semelhante ao que chamamos de dor, alegria, tristeza, visão ou audição. E esses fenômenos da consciência humana não são em sua essência nem movimentos, nem agrupamentos de átomos, pois eles vão possuir uma natureza intensamente distintiva dos fenômenos que são qualificados físico e quimicamente. Assim, um evolucionista convicto vai considerar tal afirmação estranha, pois originalmente não havia vida orgânica neste planeta que os físicos calculam ter entre 3 e 4 bilhões de anos. De alguma forma, até que nós podemos dizer que alguns organismos vivos devem ter surgido a partir de uma matéria inanimada, por meio até de um processo longo da evolução, que eles se tornaram plantas, animais e pessoas em nossos dias, ao negar assim que o Deus Criador esteja por trás desse processo de vir a ser. O evolucionista, aquele que defende a teoria da evolução, vai declarar que o curso factual dos eventos simplesmente vão contradizer uma visão cristã da realidade. Então, convencido de que a vida orgânica se originou da matéria inorgânica, ele não tem problemas em explicar em termos de matéria inanimada. Assim, da mesma forma, ele crê que o fenômeno psíquico pode ser explicado pelo fenômeno orgânico e a fé pelo fenômeno psíquico. Então, Doyurd não nega que existe um processo de desenvolvimento, mas ele de fato vai falar de que há um grande processo cósmico de vir a ser, do qual ele não exclui a gênese do homem. Em certo texto ele até vai escrever que o próprio homem não apareceu no cenário do mundo após um longo processo de desenvolvimento da terra, das plantas e dos animais. Então ele trabalha essa visão cosmogônica evolucionista, desconstruindo a fé e desconstruindo o que está defendido no cânon sagrado. E aí ainda ele vai admitir um processo de desenvolvimento que vai implicar as grandes dificuldades da referência à doutrina da irredutibilidade mútua, dos aspectos modais. E nessa visão é que vai surgir um princípio criador de um cósmico. Então, em todos os aspectos aparentes do início desse processo de vir a ser, nós podemos entender que anteriormente ao aparecimento, segundo ele, de qualquer organismo vivo, a realidade que estava sujeita à lei dos aspectos numérico, espacial, cinemático e físico quântico. Então é assim que vai se trabalhando nessa proposta apologética e também proposta, vamos dizer,
científica, que é de âmbito totalmente contraditório e controverso, para desconstruir o verdadeiro fundamento, o real fundamento